Melhor jogador da história, Pelé morre aos 82 anos em São Paulo. Cidade de São Paulo, Folha Press. Morreu aos 82 anos Edson Arantes do Nascimento, um homem igual a qualquer outro, com quantidades de defeitos, no caso mais qualidades que defeitos, embora estes o tenha impedido de ser um cidadão ainda mais influente do que foi. Curiosamente, Edson tratava a si mesmo da terceira pessoa. E consta que morreu também nesta quinta-feira, dia 29, também aos 82, Pelé, o melhor jogador de futebol de todos os tempos, título indiscutível pelo menos para as pessoas sensatas que viram futebol muito antes e muito depois de o atleta começar e terminar, entre 1956 e 1977. Sua esplendosa carreira de 1.283 gols, 5 títulos mundiais, 2 pelo Santos e 3 pela seleção brasileira. Curiosamente, Pelé tratava a si mesmo na terceira pessoa. Mas o mundo, a imprensa francesa, primeiramente, a vida inteira o tratou por rei. Rei Pelé. Verdade que um dia o jornal inglês The Sunday Times foi além de, ao perguntar e responder, como se soletra Pelé? Com a letra G-O-D, Deus em inglês. E é esse homem também eleito o atleta do século. Em 1980, pelo jornal francês L'Equipe, que aqui será tratado e devidamente homenageado, embora não existe palavras em língua alguma do mundo que dê conta de expressar suas façanhas e o encantamento que ele despertou pelo planeta fora em seu ofício de jogador futebol como ninguém. Nem é o mesmo de se dizer que existe um futebol AP e outro DP, porque futebol e Pelé se tornam sinônimos. Nunca antes nesse planeta uma pessoa só reuniu todos os fundamentos de um jogo como ele, não por acaso o jogo mais popular de todos. Pelé chutava magnificamente com ambos os pés, cabeceava o de olhos abertos, fazia gols como ninguém, dava passes para surpreendiam até seus companheiros, matavam a bola do peito como se a ninhasse feito um bebê no colo, e até um bom goleiro era capaz de ver. Fora um instinto assassino impresso num olhar que assustava seus moradores, como alguns tiveram a coragem de confessar. E nunca foi bonzinho. Religiosos que eram, em vez de dar a outra face quando apanhava, dava mesmo um pontapé ainda mais certeiro, uma cotovelada imperceptível, uma solada definida. E jogava como um deus. Sim, tinha razão, o jornal inglês tanto quanto o francês. Ainda medindo com 17 anos na Copa do Mundo da Sérvia, ele simplesmente foi o artilheiro da seleção brasileira com 6 gols. E gols cada um mais importante do que o outro. Basta dizer que fez o único das quartas de final contra o país de Gales, 3 dos 5 contra a França na semifinal, 2 dos 5 contra a Suécia na final. Se não bastasse jogar divinamente, Pelé sempre obteve resultados bem concretos nos gramados 2 meses antes de completar 22 anos, por exemplo. Já trabalhava marcado 500 gols, proeza que Romário só atingiu aos 31. Tinha, então, 6 anos de profissionalismo. Aos 29 anos, marcou a milésima coisa que ninguém nunca fez com o registro em súmula de futebol para valer. No Campeonato Paulista, o jogador foi artilheiro 11 vezes, 9 consecutivas, com marcas como ter feito 58 gols do estadual de 1958, um gol para cada ano, provavelmente em homenagem inconsciente à temperatura da conquista da primeira Copa do Mundo pelo futebol brasileiro não satisfeito
No mesmo ano, em 1961, Pelé marcou 111 gols. E cada um mais bonitinho do que o outro, do pé direito, esquerdo, de cabeça e peito, de barriga, de carrinho, de peixinho, de bicicleta, falta de um pênalti de perto, de longe, de muito longe, menos de meio campo, porque se fizesse alguém diria que ele foi perfeito, e perfeito, como se sabe, só ele, embora tivesse quem o tratasse apenas assim, chamando ele, é preciso dizer que não se tratava de nenhum exagero. Não foi à toa que o escritor Carlos Drummond de Andrade, em 1902 a 1987, um dia escreveu que difícil não é fazer 1000 gols como Pelé, difícil é fazer gol como Pelé. Mas até os gols que ele perdeu foram gols perdidos mais bonitos de todos os tempos. Pelé foi tão excepcional que foi capaz de ter traços simplesmente humanos, como o de confessar que suas pernas tremeram antes de bater o pênalti que redundou no 10º gol de 1969 no Maracanã e só poderia ser de pênalti para que o mundo parasse de ver. O que chocou de nervos escondidos antes de disputar sua partida derradeira em Copas do Mundo, a de 1970 do México contra a Itália, quando fez o primeiro gol da vitória por 4-1, o que valeu ao tricampeonato e a pó definitiva da taça Jules Rimet. A bem da verdade não é obituária que dê contas de todas as façanhas do Rei Pelé, certamente brasileiro mais conhecido desses 522 anos de história do Brasil e um dos nomes mais conhecidos da história da humanidade que rivalizou com o de Jesus e ganhou as marcas como Coca-Cola e os Beatles. Felizmente ninguém poderá dizer que é lenda que ele parou guerras. Há quem tente contestar que entrou nos Estados Unidos sem passaporte, fez papas interromperem audiência para recebê-los ou que expulsou um juiz de campo porque está tudo devidamente documentado. Como é de se lamentar que neste ponto seja obrigatório informar a que veio até aqui que não é verdade que Pelé tenha morrido. Quem morreu foi o Edson.